Check the mic and make sure it sound right, boys. Se você aí tá com a grana curta, mas tá precisando de um smartphone, nesse vídeo aqui eu mostro esse carinha aqui, que é o novo Samsung Galaxy A06, um aparelho que chegou essa semana no mercado por um valor em torno de R$800, de 800 a 899, que é um aparelho que pode ser o que você tá procurando. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. E não esquece que preço baixo tá no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link de acesso tá na descrição e no comentário fixado. Ele foi lançado recentemente e eu tô com o aparelho há alguns dias, onde venho fazendo alguns testes. Mostrando aqui rapidamente para vocês, ele vem aqui na caixinha padrão da Samsung, sendo que essa unidade aqui é de 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, que na verdade é a única especificação que ele tá disponível, tá? Ele não está disponível, por exemplo, com mais armazenamento interno. Aqui dentro da caixa a gente encontra o manual dele, ele já vem com um carregador, vem aqui também com um cabo do tipo USB-C em uma ponta e USB-A na outra, e a chavinha para remoção de chip, que inclusive é dual SIM e você ainda consegue usar 2 chips de operadora e um cartão de memória para expandir ao mesmo tempo, o que é bem interessante, né? Visto que a memória interna dele é de apenas 128 GB. Como um aparelho abaixo de R$1.000, não dá para esperar uma construção super robusta, tá? Então aqui nós temos uma construção em plástico mesmo, sendo que essa versão aqui tá na cor azul, porém ele tem mais 2 cores disponíveis para compra. Ele também está disponível nas cores branco e verde claro. Construção dele, como eu citei, toda em plástico, tem um acabamento aqui, uma textura que eu não sei se dá para perceber direito na parte de trás, que deixa ele até que interessante visualmente. Parte das câmeras, aqui por trás nós temos em destaque 2 câmeras, sendo que, na verdade, somente uma câmera, né? Já que o outro é apenas um sensor, e essa câmera aqui é de 50 megapixels, mas eu já falo mais sobre ela. Ainda sobre design, pela lateral ele tem 8 mm de espessura, que é um tamanho atualmente bem padrão para smartphones. Inclusive aqui eu tô com outro modelo da Samsung, que é o A55. E quando a gente olha, esse novo modelo, o A06, é até um pouco mais fino. Claro que em questão de acabamento, aí não dá nem para comparar, né? Aqui o A55 tem um acabamento bem superior, contando com frame lateral aqui em metal e por aí vai. Mas o foco desse carinha aqui, a gente tem que lembrar que é ser custo-benefício. Um smartphone de entrada para quem está procurando algo básico, tá? Ainda assim, no quesito tela, ele traz uma tela com um tamanho que eu diria que é bem considerável, de 6.7 polegadas. Logo, se você está procurando um smartphone com tela grande, aqui você vai encontrar. Outro ponto positivo que eu achei aqui sobre a tela dele é a questão das bordas. As bordas dele são bem pequenas para um aparelho nessa faixa de preço, e aqui a câmera frontal é nesse formato de gota, que no caso dele aqui é de 8 megapixels. Aqui pela lateral nós temos então o acesso à bandeja de cartão, na parte de cima somente a furação para o microfone. Pelo outro lado nós vemos aqui os botões de volume e um botão de bloqueio de tela. E algo legal aqui é que esse carinha, mesmo nessa faixa de preço, ele traz aí desbloqueio por digital, tá? Que deixa as coisas mais seguras. Pelo que eu vi aqui, ele responde até que bem, tá? Você vê aqui, ó, que é tocar e ele já libera a tela, que é algo bem legal. Então aqui nós temos um sensor biométrico de qualidade, a gente pode dizer. Na parte de baixo, nós temos aqui um conector do tipo USB do tipo C e aqui também um conector P2, uma saída P2 para fone de ouvido. Afinal, ele é um smartphone de entrada que tem como foco, mais uma vez, ser custo-benefício. Logo, caso você tenha um fone aí antigo guardado, aqui você consegue usar. E antes de eu seguir, só aquele lembrete do seu like, tá? Ele pra mim é fundamental. Então já toca aí no botão do like. Se tá chegando aqui agora, já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E aproveita e siga o Envolta Tech também nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Tô deixando o link para compra na descrição, tá? E comprando pelo meu link, você também
ajuda o canal. Falando um pouco sobre desempenho, esse carinha vai contar com o MediaTek G85, que é um processador bem básico, tá? Eu tava inclusive aqui pesquisando no AnTuTu, no quesito pontuação, ele tá lá embaixo, com 39.733 pontos, que é algo realmente bem baixo, tá? Só para você ter uma ideia, ele tá em 55º colocado nessa lista aqui. Claro que aqui a gente tá falando de um smartphone bem em conta, tá? Mas só para você ter um parâmetro de ideia. Aparelhos já intermediários vão usar pelo menos um Snapdragon 7, seja Gen 2 ou Gen 3, tá? Obviamente isso daí quando a gente olha para Snapdragon, eu sei que é o processador que a galera mais gosta. Mas mesmo sendo de faixa de preço diferente, o Snapdragon 7 Gen 2 bate 352.140. Então a diferença é gritante, tá? Claro que eu preciso reforçar que esse carinha aqui é outra proposta, mas só aí já dá pra gente ter uma ideia o quão mais básico ele é nesse ponto. De toda forma, esse processador é de 8 núcleos e na parte gráfica a gente tem uma Mali G52. Já na memória RAM, como eu citei antes, são somente 4 GB, mas para tentar amenizar isso daí, você também tem disponível a RAM Plus, que é aquele esquema de pegar uma parte da memória de armazenamento interno e usar como memória RAM. Então aqui a gente pode usar 2 ou até 4 GB e dá uma força a mais para ele e evita com que ele fique travando a todo momento. Afinal, aqui a gente está falando de apenas 4 GB em um mundo em que o sistema Android está cada vez mais pesado, né? Já sobre o Android, a versão do Android que ele já vem com o Android 14, estando nele a One UI 6.1, que é a customização da Samsung. Então, nesse caso, a gente não tem nenhuma diferença quando a gente compara com esse carinha aqui, tá? Que tá na mesma versão do Android e na mesma versão da One UI. Já a tela dele tem uma taxa de atualização de 60 Hz e é do tipo TFT, ou seja, uma tela mais básica, tá? Que não vai trazer aquelas cores bonitas que normalmente a gente vê em tela AMOLED, por exemplo. Aqui as cores vão ser um pouco mais opacas, mas ainda assim tá dentro do esperado para a faixa de preço. Quanto ao áudio, é aquilo, né? Smartphone para mim nunca chega de fato a brilhar. Porém aqui a coisa é mais básica ainda, já que o único ponto de saída de som dele é aqui na parte de baixo. Eu vou rolar uma música aqui rapidinho e capturar pelo lapela para vocês verem, tá? Mas eu já adianto que a experiência não é lá grande coisa, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. O volume até que é legal, até que é ok. Então essa daqui é a qualidade do áudio do aparelho. Outro ponto que vale citar aqui sobre desempenho é como que ele funciona para jogos. E assim, dá para jogar? Dá para jogar, tá? E isso eu acho bem válido citar, pois nessa faixa de preço muitas pessoas compram para deixar com um filho, dar de presente para um sobrinho, enfim, coisas do tipo. Com isso, atualmente, praticamente toda criança vai querer jogar alguma coisa, né? Então eu digo que, sim, dá para jogar. A questão é, não dá para jogar com tudo no máximo, isso eu acredito que seja óbvio. E nesse ponto, a gente vê que uma tela com uma taxa de atualização maior que 60 Hz nem faria diferença, né? Já que aqui dá para jogar, inclusive eu testei o COD aqui e rodou com uma configuração mais baixa, mas dá para ter uma experiência ok, eu diria. Agora deixa eu falar um pouco mais sobre as câmeras, já que eu pincelei um pouco lá no início, tá? Como eu disse antes, nós só temos aqui duas câmeras, sendo a principal que vai até 50 megapixels e a outra que funciona como um sensor ali de profundidade, por exemplo. Já em qualidade de imagem, eu fiz algumas fotos aqui em um ambiente mais claro para vocês verem, tá? E aquilo, né, é o esperado para a faixa de preço. As cores das fotos ficam sim um pouco mais desbotadas e quando a gente avalia a questão de HDR, nessa foto, eu tô deixando aí do lado da tela para vocês conseguirem ver melhor, dá para perceber que ele não consegue controlar no fundo, aonde tem mais luz, fica totalmente estourado e praticamente não dá para enxergar nada. E pode acreditar, aqui no fundo tem uma casa ao lado aqui.
e você não consegue enxergar nada. Já na parte aqui onde está o que eu realmente quis fotografar, ok, saiu uma imagem interessante. Não dá para dizer que tem uma ótima qualidade, mas mais uma vez, se você está comprando um smartphone mais em conta, não dá para esperar muito milagre nesse ponto aqui não, tá? E a câmera frontal vai na mesma linha, tá? Até que pega bastante detalhe, mas é aquilo, né? Dá para perceber nitidamente que a questão das cores são bem prejudicadas aqui. Enfim, dá para quebrar um galho. Já para vídeo, o máximo que ele vai conseguir fazer é Full HD 60 fps, tá? Ele não vai fazer mais que isso. Então, ou você vai gravar em HD ou em Full HD. Já a frontal é HD 30 ou Full HD 30. Não dá para colocar 60. Ainda assim, mesmo sendo o smartphone mais em conta, algo que eu gostei aqui é que ele também conta com o modo Pro. Então, caso você tenha conhecimento, mesmo que básico, em fotografia, dá para arrancar aqui uma qualidade um pouco melhor do que o que a gente consegue extrair no modo automático. Mas aqui vale dizer que só está presente esse recurso de modo profissional na câmera traseira, tá? Na câmera frontal também não vai rolar. Eu acabei nem comentando quando eu falei sobre a tela, tá? Mas aqui no quesito resolução, a tela dele é HD Plus 720 por 1600 pixels. Já a bateria dele é de 5000 mAh. Então assim, é aquele tipo de smartphone que você pode retirar da tomada tranquilamente pela manhã, usar durante todo o dia e só vai colocar para carregar de novo à noite para usar no dia seguinte, tá? Outro ponto que vale citar sobre o A06 é que no quesito atualização, a Samsung garante para ele 2 atualizações de sistema. No caso, então, ele vai receber até o Android 16, mais 4 atualizações de segurança. Logo, se a gente está em 2024, minimamente ali até em 2028, você vai ter um smartphone pelo menos protegido. Não vai estar atualizado a essa altura no ponto de Android, ou seja, do sistema, mas pelo menos no quesito segurança vai estar tudo tranquilo. Eu diria que na faixa de R$800, se você gosta de aparelhos da Samsung, eu diria que esse aparelho aqui é uma boa opção, entregando alguns extras como o desbloqueio de tela, por exemplo. Já todo o resto é o esperado, tá? Olhando para o mercado afora, na faixa de preço dele, quando a gente olha para especificação, vai estar tudo ali mais ou menos na mesma faixa. Logo, se você gosta de Samsung, esse daqui é uma boa opção. Mas e aí, conta aqui agora o que você achou do novo Samsung Galaxy A06. Curtiu? Você tá na fase de pesquisa de smartphone e smartphone barato? Comenta aqui. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!